me lembro quem foram as pessoas que pregaram o evangelho aqui. Eu me lembro de... Veio um doutor da América do Norte e pregou o evangelho aqui, doutor McCoy, naqueles anos que 39 para 40. Me lembro de pastor João Chimendes, de Campina Grande, que naqueles anos de 38, 39, andou por aqui pregando o evangelho, mesmo diante de muita dificuldade, de muitos perigos. Que, pois bem, no tempo naqueles tempos, andou uma missionária por aqui também, Edith João. Ela andou pregando o evangelho aqui com muita dificuldade, coisa, e a gente até ficava meio cismado, porque a gente não conhecia o que era evangelho, e ela pregando por aí, ensinando aí. E foi uma pessoa que lançou a semente aqui em primeiro, foi uma das primeiras pessoas. E depois eu vi um soldado que tinha aí, por nome de Dunga da Barra. Dunga, ele era um sargento aposentado, ali em 40, mais ou menos, nos anos de 40. Eu trabalhei até mais ele, que eu era muito devoto de Padre Cício, e eu trabalhava mais ele era um criador de gado, morava ali do outro lado do rio, na estrada do Sítio Nunes. E eu me lembro muito que ele era um cara... E eu carregava palma em um animal dele, num jumento, e quando eu botava a carga grande, ele dizia: Manuel, você não disse que é religioso, esse jumento é meu Padre Incício, pô. Você não está nessa cara de meu Padre Incício. Um crente velho que eu não sabia nem o ano que ele aceitou. Eu era menino, eu trabalhava com ele. Foi naqueles anos de 40, mais ou menos. Aí, para que você fazia? Eu ficava morrendo, porque eu era devoto de Padre Cício até o rastro. Pois bem, rapaz. Falou para mim: Manuel, sempre Moisés era um representante de Deus. Deus tinha Moisés como uma grande pessoa na sua vida, na vida. E Moisés sempre pedia pelo povo. Moisés sempre intercedia pelo povo. E quando foi um dia, o Senhor Deus faltou a paciência. O Senhor Deus chegou a dizer a Moisés: Moisés, não me fale mais nisso. Não me fale mais nisso, porque Moisés, tudo que o povo fazia, o Senhor ia: Moisés, Senhor, perdoa o povo, sabe como era? Perdoa o povo, Senhor, emenda dessa vez e coisa. Aí chegou o ponto do Senhor Deus não aceitar mais nem a intercessão de Moisés, né? Aí Moisés não me fala mais disso. Deuteronômio 3:26, né? Não me fala mais desse negócio. E Dunga era desses crentes matador de gente. E tinha 3 mulheres. Ele matava porque ele era perverso mesmo, e ele se prevalecia muito aquela ignorância, crente como o Jorubeba. Aqueles crentes sem doutrina, só porque o viram de longe e não procuraram amadurecer-se no conhecimento das coisas, né? Aí ficava com aquilo, ficava somente crendo em Deus. Sem doutrina, fazia tudo que quisesse. Veja o que acontece. A gente ouve, hoje, por exemplo, você semeou a semente, aquela pessoa não se esquece daquela semente. Com
10 ou 15 anos, ela ouve aquela... Não é? Não acontece? Foi o que aconteceu comigo. Eu ouvi o evangelho aqui. Doutor McCoy pregou o evangelho, passou assim rapidamente aqui. Ouvi pastor João Chimenez, ouvi irmã Edith, americana também, pregaram o evangelho aqui. Aí eu ouvi, mas aquilo, sabe como é? Eu ficava católico mesmo, né? Aí, justamente no ano de 50 eu fui para Recife. Isto é, no ano de 46 eu fui para Recife, a guerra estava se acabando. Veja bem, eu já tinha ouvido a semente semeada, eu já tinha ouvido. Aí quando chego lá, aí o exército rodeia nos dias daqueles ensinamentos, faz aquele círculo grande. Mas rapaz não tinha um sargento velho que era crente. Depois eu não ouvi o sargento velho falando em Cristo. Eu não vi ele dizendo que Cristo veio ao mundo com essa missão e coisa. E eu toda a vida vi nos crentes uma diferença. E você sabe que no capítulo 3 de Malaquias, tem um versículo que diz assim, que haja uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Vocês já passaram por lá? Aí, no meio de tanta gente, eu só vi esse sargento, que ele dava instrução ao rebanho de soldado, falando em nome de Jesus. E eu eu vi isso. Tá certo. Eu ouvia. E depois que eu saí do exército, foi que, quando eu vim aceitar o evangelho, foi que eu vim saber que aquele homem era crente. Pelo jeito dele. Eu vim saber que ele era crente. Eu aceitei o evangelho no ano de 50 em Recife. Vim para Flores, daqui voltei de novo, que eu trabalhei muito aqui na prefeitura. Eu trabalhava no motoré de luz aí. Naquele tempo, o motoré de luz tinha 60 bicos de luz nessa rua toda. Eu trabalhava no motoré de luz, aí nós não dava para eu viver. Aí eu fui para Recife. E lá me encontrei com o prefeito daqui, Zé Santana. O que ele está fazendo por aqui, Mané? Eu me encontrei com ele na prefeitura. Eu fui lá na prefeitura, falar um emprego lá na prefeitura. Aí o prefeito diz, aqui não tem emprego nem para minha mãe, para meu filho, não tem emprego não. Aí eu desço a escada, quando vou descendo a escada eu me encontro com aquele cara. Aí ele me conheceu, era o Zé Santana aqui subindo. Está fazendo aqui o que? Eu falei, vem cá, me acompanhe. Abriu o gabinete, me acompanhe. E eu entrei atrás dele e ele foi direto ao prefeito. E lá disse, Moraes, eu vim para você, deu um emprego que esse rapaz. Pois não, Santana, o que é que você quer? Que você não arranja coisa. Tá vendo? Escreveu um bilhete, vai levar em tal canto. Passei, parece que 18 anos. Aí lá em Recife eu sorteirão, aí botei para casar, né? E a mulher já tinha sido crente, a mulher era crente. Aí encaixou uma coisa com a outra, né? E eu lá nas oficinas, mais um rebanho de cachaceiro, caras farristas, eu chegava em casa e começava também brigando com a mulher. E o Sila viu, morava junto de mim, e via eu brigando com a mulher. Aí me fez um convite para ir para a igreja. Aquele cara de uma vida, só vendo, desse tipo de crente que só tem um nome.
que é uma vergonha no mundo. Crente com 2, 3 mulheres, briga, amarra a mulher, espanca a mulher, bota a mulher para fora de casa, coisa. Aí ele viu, eu cheguei bêbado em casa uma vez e joguei um bocado de coisa para fora de casa. E ele viu, aí me fez o convite. Aí eu aceitei o convite para ir para a igreja evangélica. Eu aceitei o convite. Aí de noite fui mais a mulher, aceitei o convite, saí mais eles, saímos juntos. Eu sei que lá quando o pastor fez o apelo, eu fui o primeiro que levantei as mãos. Levantei as 2 mãos. De lá pra cá nunca deixei de ser crente. Isso foi no ano de 50. No ano de 50. 58. 58 eu voltei para Flores. Aí comecei trabalhando, aí que fiz aquela casa ali junto da cadeia. Uma casa que tem assim, tem um beco assim. E tem um salão, e o salão era uma congregação. Eu dirigi uma congregação ali muitos anos. Irmão, foram muitos. Mas na lembrança mesmo, o que mais trabalhou, que ele trabalhou 3 vezes aí nessa igreja, foi pastor Cícero. Pastor Cícero, ele trabalha, ele é aposentado, mora em Sítio Nunes. Ele teve... Porque os pastores aqui, eles não paravam. Eles deixavam a semente e iam embora. Aqui nunca teve vida, né? E os pastores não demoravam aqui. Eles passavam 1 mês, 2 aqui e iam embora. E sempre a igreja foi ali. Foi ali. A maior dificuldade é porque a maior dificuldade era que era pregar. A maior dificuldade é que existia grandes oposições, como nós vemos aí nessa rua. Essa rua aí se chama a Rua Siqueira Campos. Lá na frente, na frente da praça, um casal de crente de Triunfo eles colocaram ali uma congregação. Era o homem, eram doutores. Era o homem, a mulher, parece que 2 filhas ou 3 filhas. E alugaram uma casa aí nessa rua aí para trabalhar. E trabalharam umas 3 vezes. Parece que nasce. É por isso, olha, tem que ser uma coisa. É porque a gente não pode, eu não posso dizer aquilo bem definido. Eu estou dizendo, mas e você sabe o que é que deve fazer nesse sentido. Eu sei que de 8 em 8 dias eles vinham para a congregação. E o padre, como era o nome dele? Reinato, formou uma procissão e vieram acabar com a congregação e com os crentes. Rapaz, você veja. E eu via essas coisas. Mas eu não achava bom. Aí ele morava aí perto mesmo, na mesma rua, morava ele e o juiz. Morava o escrivão, era Antônio Lúcio. Antônio Lúcio era espírita. Era um espírita. Ele era o conselheiro. Aí ele estava na calçada, acho que à tardezinha, quando os crentes chegavam, e eu vi alguém dizer: a procissão vai acabar com os protestantes.
Nova Seita, bode, Nova Seita. Aí ele, quando soube daquilo, aí correu para casa do juiz, ele vinha, acho que o rebanho de gente lá acabar com os crentes aí. Ele correu para casa do juiz, que o juiz morava ali, e contou, aí o juiz tomou as providências, chamou o padre de atenção, e foi aquele desinteresse, foi aquela coisa toda. Aí não houve invasão, né? E o crente ficou trabalhando. Mas eu sempre, nunca parava aqui, porque aqui não tinha vida, e eu sempre era um cara que sempre trabalhava em oficina, sempre vivia no Recife, daqui para Recife. Passava uns tempos lá, minha mãe morava aqui. Aí eu deixei o trabalho ali, eu sei onde era, mas hoje em dia se eu chegar lá, eu sei aí onde era, aí nessa rua, de frente com a praça. O quarto, o galpão, o depósito, onde os crentes se reuniam. E aí quando eu cheguei não encontrei mais esses crentes aí. E aí só tinha a Igreja Batista aí lá em cima. Somente a Igreja Batista. E quando foi já nos anos de... Porque quando eu cheguei no Recife já tinha acontecido isso. Apareceu em Assembleísta aqui. Aí fizeram um templozinho lá naquela rua que sobe pro Catolé. Mas no ano de 40 veio uma chuva e derrubou o templo. Porque ali enchia d'água tudo. O Pajeú veio. Era uma cheia mais triste do mundo. Porque na era de 30, para 37, 38, eu não sei se eu disse ao irmão, aí, nessa rua que desce lá na pracinha, que desce assim, ali não tinha rua, não tinha nada de rua, era a rua do lixo. Aí apareceu um crente velho, baixo, alvo, e botou um fabricozinho de doce, de quebra-queixa lá. As casas eram distantes uma da outra. Rapaz, isso é coisa séria, rapaz. Aí botou aquele fabricozinho toda tarde, aí ele ia cozinhar aquele doce, chegava muita criança ali, ele dava doce às crianças. Sabe o que aconteceu? Aí disseram, tinha uma mulher de um soldado, uma cachaceira que bebia uma cachaça infeliz todo dia. Aí a mulher contou ao soldado que o crente tinha soltado conversa para as meninas dele. Um crente velho, baixo. Também ligeiramente ele chegou, prendeu, levou o crente ali. O quartel onde era a prefeitura, ali era a cadeia. Aí prendeu o crente. E à noite judiou com ele, quase mata. Quando o dia amanheceu, tirou e matou. Ali do outro lado da pista, num açudezinho que tem. Ali era a estrada de Princesa antigamente. Aí matou o crente ali. Certeza, João Paulo matou o crente de Jesus. Chegou um obreiro da Assembleia, um assembleísta. O nome dele era Joaquim. Eu trabalhava como batista aí. Muito bem. Eu tinha muita relação com esse padre. Nós falávamos muito a respeito do Evangelho. Eu explicava muito a ele o que era ser crente, o que era o Evangelho, né? E ele me convidou. Disse, após irmão Manuel, se eu lhe convidar para você pregar na quarta-feira de cinza na igreja, você prega? Eu digo, prego. Pois bem. Eu falava a respeito de casamento, muito, que Deus fez o homem e a mulher, que Deus viu que o homem não devia estar só. Farei uma companheira. Casou, é juiz. É juiz. Quando ele chega aqui, ele me procura. Um rebanho de criança. Pessoa distinta. Eu não tô esquecido dele, qualquer hora ele chegar por aí.
Aí eu, na segunda-feira, ele espalhou, tinha uma rádio aqui, de Dona Lindaura Santana, e ela espalhava qualquer notícia aqui nessa região. E ele ouviu esse anúncio em Princesa Isabel. João Mandu? João Jorubeba. Ele era sargento de polícia. O que foi da volante do Nazareno. Sim. Ele escutou que o senhor ia pregar aqui. Foi. Escutou em Princesa Isabel. Aí chegou aqui na quarta-feira, 6 horas. Bateu na porta, eu morava naquela casa lá junto do quarto. Cadê? Aí disse, irmão Manuel, o que é, irmão Manuel? Rapaz, eu fiz uma grande dificuldade para vir aqui onde está você e coisa. Eu não podia nem vir, mas o que eu vi lá em Princesa Isabel outro dia, eu fui obrigado a vir aqui contar a você que eu vi um anúncio seu lá, dizendo que você ia pregar na igreja católica, e eu vim dizer a você que não se meta com isso, porque lá em Princesa, no outro lugar lá, convidaram o protestante e quase matam o protestante. Se não fosse a polícia, tinham matado o protestante. E eu vim lhe avisar que não vá, porque se você for, eles lhe matam você. Agora, se eu estivesse aqui, eu ia mais você, eu ia para trás do altar com o meu 38. Quando eles invadissem você, eu largava a bala. Irmão, mas tem jeito, mano. Pois bem. Tem uma grande família lá na igreja, sertalhada, tudo dele, família dele. E eu vim dizer para você, não ia, eu digo, após irmão, eu já estou botando a gravata. Daqui a meia hora eu já estou lá. Não faça isso não me deixe eu sem poder viajar, porque eu sei, eu digo, eu vou em nome de Jesus, irmão. Eu vou em nome de Jesus, irmão. Cheguei lá, estava aquele mundo na frente da igreja, era gente que não tinha quem contar, uma estrela no céu. Eu digo, é aqui que eu quero. Foi uma maravilha, chefe. E depois o padre se reuniu com o bispo de Afogado de Engazeiro e me colocou aí na frente, aí, que não era protestante, não é o que o povo diz, protestante é uma pessoa educada. De O que, rapaz? Vocês poderiam cantar pra gente encerrar? Eu nem sei todo. Não, nós não sabe Não tem decorar. problema não, só um pedacinho, do jeito que souber. Ele gosta. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu vivo a pensar com toda emoção O privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, apertar sua mão. olhar os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria Tão feliz assim. Não sei se eu